Fala pessoal, e amanhã tem Flamengo e Mirassol, e olha só o que o Neto falou, aí vestindo a camisa do Mirassol, olha só o que o Neto falou aí a respeito do time do Flamengo, hein? Polêmicas aí do Neto. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final, mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, sendo um dos primeiros a ser notificado assim que sair notícia nova do time do Flamengo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair o vídeo novo vocês serão notificados. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo, que esse vídeo tá bombástico, hein? Vamos dar uma olhadinha em tudo que o Neto falou. Essa camisa aqui é uma camisa comemorativa de 90 anos da atleta que foi campeã do mundo, tricampeão do mundo com a seleção brasileira. Tem o Gerson aqui, ó, para vocês terem ideia. O Gerson tá aqui, ó, autorizou 90 anos de atleta, né? É uma coisa assim impressionante. E amanhã o Mirassol joga contra o Flamengo. É contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Maracanã. E eu sou contra o Flamengo em qualquer lugar. Se o Flamengo tiver uma rua escrita Flamengo, eu vou pro Fluminense. Sacou? Então, o que o Flamengo... Então, eu sou Mirassol desde criancinha. Amanhã, essa camisa amanhã aí com o Paulinho, com todos os jogadores do Mirassol. Essa camisa linda, maravilhosa. Um beijo pra vocês todos aí. Eita, pessoal, por que será que os antes odeiam tanto o Flamengo, hein? Por quê? Vocês acham que por que esses caras odeiam tanto o Flamengo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do Sport Center falou desse jogo aí entre Flamengo e Mirassol. Pedro Henrique Torre, porque desde o início da semana o Jailson falava aqui pra gente, ó, se o Flamengo não avançar na Copa do Brasil, vai ter aquela faixa. Brasileiro é obrigação. Será que vai ter isso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez aí um abraço a todos, Mari, enfim, Bira, Dom, que tá por aí também. Quem está assistindo a gente, olha, é bem possível, viu? É bem possível que volte essa faixa, porque logo depois a eliminação do Cabanhas em 2008, a histórica eliminação para o América do México, os torcedores ficaram um tanto quanto irritados e colocaram lá essa faixa, o brasileiro é obrigação, e permaneceu até 2009, quando foi campeão. Agora, o Flamengo, nos últimos anos, está com a barriga bem mais cheia, né? São outros tempos, mas o nível de exigência é altíssimo, até pelos investimentos que o Flamengo fez. Por exemplo, amanhã, contra o Mirassol, muito provavelmente o Carrascal vai ser relacionado para essa partida. Demorou, foi uma novela e até por isso ele ficou fora das oitavas de final da Copa do Brasil, não conseguiu ser inscrito a tempo. Mas é uma possibilidade aí para o técnico Felipe Luiz utilizar o jogador. Sempre bom lembrar, Arrascaeta sentiu um probleminha ali, um incômodo muscular contra o Ceará, entrou meio que no sacrifício contra o Atlético Mineiro pela necessidade, bateu bem até o pênalti nas cobranças, mas não se sabe agora como é que vai ser. O Flamengo agora ele vai deixar fora jogador que tiver de fato assim na iminência, na porta de ter um problema muscular e ficar fora por um tempo. Porque para poupar, tirar potinhos, etc., não dá mais, Bruno. Porque realmente o Flamengo agora tem esse confronto com o Mirassol amanhã às 18h30. Depois, na quarta-feira, tem Internacional. Vão ser 3 jogos em sequência. No outro domingo, já no Beira-Rio, contra o Inter. O Flamengo vai ficar no Sul direto para a partida de volta contra o Internacional. Então fica a expectativa amanhã do Carrascal, de saber quem vai poder contar. Os zagueiros estão jogando em sequência, Léo Pereira e Léo Ortiz desabaram no gramado logo após o fim da partida na Arena MRV. O Flamengo vai ter que lidar com isso, mas agora vai ter que ser aquela questão. Toda a energia voltada para as 2 prioridades da temporada, e a torcida vai encher o Maracanã amanhã e vai cobrar com certeza uma grande atuação contra o Mirassol, que não perde há 9 jogos, é o 5º colocado. Então vai ser um grande jogo. A gente vai estar lá para conferir. É, pessoal, amanhã já vamos ter aí o Carrascal em campo, né? Quem sabe aí ele já faça uma boa estreia. Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do Jogo Aberto falou aí a respeito do Carrascal, desse jogo do Flamengo contra o time do Mirassol e o desespero da Renata Fã, que vai ter que enfrentar o Flamengo já nas oitavas da Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Um detalhe. Flamengo e Mirassol. O Mirassol tem a 5ª melhor campanha da Série A, jogos atrasados. É um time que só se preocupa com a primeira divisão e o Flamengo vem de uma eliminação inesperada na Copa do Brasil. Então, Renata, a gente fica pensando aqui porque, se a gente fosse falar desse jogo há, sei lá, 2, 3 meses, eu ia pensar, o Flamengo vai lá cumprir tabela, vai golear e tudo mais. Hoje não dá para pensar assim. É um Mirassol que incomoda seus adversários, tá com uma equipe assim, os caras estão com fome, estão realmente com o objetivo de fazer uma bela campanha e podem fazer até história, já pensaram? O Mirassol pode pegar uma pré-Libertadores, por que não? Sim. A gente está terminando o turno com o Mirassol ali em cima com jogos a fazer.
É um time que talvez jogue sem aquela pressão, aquela responsabilidade. Então, e tá muito só jogando ajustado. brasileiro, né, Chico? E só jogando brasileiro, e isso tem feito uma diferença física, inclusive. E o Flamengo tá naquela de precisar dar uma resposta. Então, esse jogo ele vai chamar muito a atenção em relação à postura do Flamengo. O Flamengo vai sentir o golpe, vai reagir, vai voltar para o brasileiro, porque, acima de tudo, é o líder do campeonato, né? Então precisa defender essa liderança. Qualquer comentário, como eu já abri meu Instagram, já dei de cara com um monte, influenciador e tal. Ai, vexame o Flamengo com essa folha, essa... Porra, cara, na moral, é vexame perder pro Atlético Mineiro nos pênaltis lá em Minas, na casa do Galo. Porque aí fudeu, cara, aí tem que pegar essa galera que acha isso aí, na boa, meu irmão, bota o Flamengo no time, o elenco do Flamengo, a estrutura, você tem a porra toda numa nave, manda pra Marte e vai jogar campeonato lá, irmão, porque aí fica difícil, entendeu? Aí é difícil, é vexame perder pro Atlético Mineiro, aí realmente você tem que bater no Bayern de Munique a semana inteira, porque aí você ficou muito, você é muito grande, você é muito poderoso, você é tipo igual que o Real Madrid. Porra, o dia que for vexame perder pro Atlético Mineiro nos pênaltis de Minas Gerais, puta que pariu mesmo, caralho, vexame. Pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma segurada, né? E assim, eu vi vários. Um absurdo, até quando? O que é isso, cara? Pelo amor de Deus, isso é uma insanidade. Tanto que o Felipe Luiz até fala na coletiva, se for ficar respondendo na rede social, não tem condição. Porra, não existe. É uma coisa completamente surreal. Pessoal, o Flamengo também não poder perder, né? É lógico, ninguém quer perder, mas também o Flamengo também não é invencível. Uma hora ou outra o Flamengo vai perder. E dessa vez o Flamengo ganhou, né? Por incrível que pareça, o Flamengo ganhou, mas infelizmente nos pênaltis, né, não soube, eu acho que definir realmente quem deveria ter batido os pênaltis e infelizmente aconteceu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Pirado falou a respeito do Felipe Luiz, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver aqui. Da minha opinião, Felipe Luiz tem que ser bancado de tudo que é jeito no Flamengo. Felipe Luiz é um grande treinador. Felipe Luiz, eu tava pensando aqui, a única competição que o Felipe Luiz disputou por enquanto no Flamengo, ele não ganhou, foi essa Copa do Brasil. Foi a Copa do Brasil. Não, teve o Mundial, mas o Mundial não conta, gente. O Mundial é uma competição que nenhum brasileiro ali era tido como favorito, ninguém falava em conquista de título. Agora, o Felipe Luiz, ele teve Copa do Brasil do ano passado, ganhou. Carioca desse ano, ganhou. Supercopa desse ano, atropelou o Botafogo. E aí teve essa Copa do Brasil e foi eliminado. Então, para começar, antes que alguns idiotas digam, Pilhado já quer derrubar o Felipe Luiz. Não. Quero que o Felipe Luiz seja mantido e acho que se for mantido por anos no Flamengo, vai ser um cara com muitos resultados no Flamengo. Não se trata de, como dizem os babacas aí, de glamorização de derrota, não é nada disso, é encarar as coisas como elas são. O Flamengo mudou 6 jogadores do jogo de quinta-feira contra o Atlético no Maracanã para o jogo contra o Ceará e mais 5 do jogo do Atlético para a partida de volta em Belo Horizonte. Ou seja, ele girou muito o elenco. Cebolinha foi titular, jogou bem, fez um gol. Ele mudou bastante o time. O Flamengo poderia ter feito o placar de que precisava no primeiro tempo. O Pedro perdeu um gol bizarro. O Flamengo foi eliminado por conta de um erro causado por soberba. Falamos sobre isso semana passada, que gerou o gol do Atlético no Maracanã. Então, cometeu erros no conjunto dos jogos, por isso mereceu ser eliminado, mas jogou uma partida boa, no primeiro tempo especialmente. O segundo foi um jogo mais... Não foi ruim do Flamengo, mas o Atlético melhora, né? Sai daquela retranca, aí o jogo fica mais agradável, fica mais franco, os dois times têm boas oportunidades, mas fez um bom jogo, foi um bom sinal. Fez um bom jogo, ele usou bem o elenco, tem gente voltando, então abre uma perspectiva interessante. Agora, o que muda, que eu acho que é isso que o torcedor tem que entender, bem, essa eliminação tem um copo meio vazio da eliminação, ninguém quer ser eliminado de nada. O ideal seria avançar e continuar priorizando o brasileiro em relação à Copa do Brasil. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E aí, o que vocês acham? Agora é focar 100% aí no Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vocês acham que o Flamengo ele vai focar aí só no Campeonato Brasileiro, vai abrir mão aí da Libertadores, né? Na minha opinião, eu acho que a gente vai ver aí nesse jogo contra o Internacional. A depender, né, se o Felipe Luiz for com um time mesclado, né? Então vai deixar na cara que 100% Campeonato Brasileiro. Mas ainda vai ter como observar mesmo ele com o time titular, tá? Se o time titular for e não tiver a mesma intensidade que tem no Campeonato Brasileiro, tá na cara que o Felipe Luiz pediu para os caras dar uma segurada e ser 100% focado no Campeonato Brasileiro, tá? E lembrando que, se eu não me engano, esse jogo contra o time do Internacional vai ser 3 jogos seguidos, já. Um pela Libertadores, outro pelo Campeonato Brasileiro e o jogo, né, novamente pela Libertadores. Então, a gente vai ver as intensidades dos jogos, tá? Então não tem como enganar.
Vão ser 3 jogos consecutivos contra o Internacional. 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Né? Entre os 2 da Libertadores tem um no Campeonato Brasileiro. Então não tem como enganar. Tá? Mesmo indo com os 3 jogos, mesmo estando com os times titulares, não tem como enganar. Tá? A intensidade, dá para perceber se os caras estão tirando o pé, se estão indo com mais intensidade, se não estão indo. Então não vai ter como enganar aí, mesmo indo com os times titular. Agora, se também ele botar o time, né, alternativo ali, um time misto, algumas coisas ali na Libertadores, então já tá na cara, tá nítido. Só vai faltar desenhar para entender que é só o Campeonato Brasileiro e pronto, é o que o Flamengo vai querer esse ano. Mas e aí, vocês acham que o Flamengo tem elenco só para priorizar o Campeonato Brasileiro? Ou vocês acham que o Flamengo deve priorizar as 2 competições e deve sim buscar essas 2 competições? Lógico, o Libertadores é diferente do Campeonato Brasileiro, nítido, isso é lógico. Mas o Flamengo tem condições sim de buscar as 2 frentes. Essa é a minha opinião. Mas e vocês? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!